Sou um filho amado de Deus, vencendo a religiosidade, a procrastinação, a codependência. Meu nome é Cleiton. Eu vou repetir porque tem gente que talvez não esteve aqui nos outros finais de semana. Sou um filho amado de Deus, vencendo nas áreas da religiosidade, procrastinação, codependência, dentre outras. Meu nome é Cleiton. Queridos, fantástico isso. Eu quero começar falando para você a maior verdade de todas na sua vida. Tome posse disso. Você é um filho amado de Deus. Amém, queridos? Sermos um filho amado de Deus muda tudo na nossa vida. Muda toda a história. Quando nós descobrimos qual é a nossa identidade, muda tudo. Satanás sabia disso, ele sabe disso, e a ideia dele é roubar a nossa identidade. É descaracterizar aquilo que nós somos. Filhos amados de Deus. Quando Jesus foi ser tentado ali, a palavra de Satanás não era outra. Se tu és o Filho de Deus, faça isso. Se tu és o Filho de Deus, faça isso. E muitas vezes nós somos também dessa forma. Às vezes as pessoas falam, quem é você? E se perguntar para você assim, Leandro, quem é você? Deus, quem é você? Talvez a nossa resposta seria assim, bom, eu sou o Cleiton, eu sou pastor, eu congrego na Cibapa, eu trabalho, eu faço isso. Enquanto a nossa primeira resposta teria que ser essa, quem é você? Eu sou um filho amado de Deus. E o resto, tudo foi o que Deus colocou nas nossas vidas. Mas a nossa identidade é essa. Primeira verdade que eu quero falar na sua vida, você é um filho amado de Deus. Bem-vindo mais uma vez, filho amado de Deus, a essa série de sermões que falam sobre vida plena. O nosso desafio para mim, para os pastores, para vocês, é vivermos plenamente em Cristo. E para isso Deus nos deu essa ferramenta do Vida Plena. Vida Plena não é um curso, eu quero começar a desconstruir alguma coisa aqui. Não se trata de fazer um curso da Cibapa. Vida Plena é uma ferramenta que Deus colocou na vida da Cibapa para que possamos trabalhar a nossa vida por completo. Para nós nos conhecermos mesmo, conhecer a nossa alma. Nós temos um encontro conosco e com Deus e sermos curados de alguma coisa. Talvez você pode falar assim, pastor, eu não preciso ser curado de nada, eu estou bem. Será que está mesmo? Será que quando você for lá, você ouvir as mensagens, você compartilhar algumas coisas com seus irmãos, você não vai descobrir, igual eu descobri muitas coisas na minha vida que eu achava que estavam tratadas, mas na verdade tinha algumas travas. É como se fosse uma mangueira ligada na torneira. Lá naquela torneira lá, a água flui, ela está aberta, mas a mangueira não está correndo água aqui na ponta, porque tinha muitas dobras na mangueira. Você sabe como é que é? Você vai lá, olha a torneira lá, mas tem água, por que não está saindo aqui na ponta? Aí você vem desenrolando as dobras, tira a primeira dobra, começa a correr um pouquinho de água, tira a segunda dobra, quando você termina de desdobrar tudo aquilo que estava impedindo o fluxo da água, aí a água que sai lá, flui aqui na ponta. Talvez é assim a nossa vida. Talvez nós não experimentamos de Deus, a plenitude de Deus, porque algumas dobras estão impedindo o fluir do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Algumas coisas que nós precisamos ir lá e desfazer mesmo, destravar, para que nós possamos romper em fé, romper em Deus. E hoje nós temos um desafio de compartilhar com os irmãos sobre uma decisão que a gente precisa fazer de obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Muitas vezes eu achava que estava obedecendo a Deus porque vinha para a igreja, participava da igreja e achava que isso era obedecer a Deus. Mas muitas coisas que eu fazia na igreja era de forma sacrificial, eram sacrifícios. E eu aprendi, internalizei a palavra de Deus que diz, obedecer é melhor do que sacrificar. O obedecer agrada a Deus muito mais do que o sacrifício. O sacrifício vicário já foi feito. O sacrifício pleno e completo foi feito em Cristo. Ele pagou o meu e o seu pecado e nós não precisamos mais fazer expiações de pecado porque foi lá na cruz. E às vezes eu caminhava na religiosidade tentando de alguma forma agradar a Deus, buscar a Deus e vivia o engano da religiosidade. Por isso eu falei que sou um filho amado de Deus vencendo a religiosidade, porque eu descobri o que é ter relacionamento com Deus sem ser religioso. Porque o religioso ele vive de forma insana, fazendo sacrifício e buscando de alguma forma agradar a Deus e encontrar com Deus.
Enquanto Deus fez ao contrário, Ele veio, se apresentou, se fez homem como nós, pagou um preço e se revelou a nós. E você deixar de ser religioso e passar a ser filho amado de Deus, discípulo do Senhor Jesus, tem toda a diferença. E eu aprendi isso através da palavra, porque do contrário também você não vai aprender, ninguém vai aprender. É difícil a gente admitir isso. Senhor, eu tive que fazer essa sondagem, será que eu sou religioso? E até hoje eu me pego lutando muito contra a religiosidade, porque muitas das coisas que eu ainda faço, eu me pego, poxa, eu estou fazendo isso, por quê? Quem que eu quero agradar com isso? E às vezes nós buscamos agradar mais as pessoas do que a Deus. Nós buscamos nos apresentarmos mais à pessoa com os nossos afazeres, com as nossas atividades, do que propriamente agradar a Deus. E quando você descobre que você é um filho amado de Deus, você tem liberdade em Deus para deitar no colo dele, para beijá-lo, para abraçá-lo e deixar a intimidade fluir. E isso é que agrada o coração de Deus. E isso, sem dúvida, faz toda a diferença nas nossas vidas. Mas muitas vezes nós não compreendemos isso. O seminarista Samuel, ele pregou quarta-feira passada e ele falou sobre isso, comparou isso a uma árvore. E isso muitas vezes chama orfandade. A nossa orfandade é a gente não saber quem nós somos em Deus. E nós temos carências na nossa história de vida que nos deixaram órfãos de Deus. E a orfandade é um problema, e isso tem sido tão frequente, tão real, e a gente admitir isso é tão difícil, mas o tronco dessa árvore seria a rejeição. Muitas vezes nós sofremos de rejeição, dentro de casa, com as pessoas que a gente mais ama, talvez pais, os nossos filhos, os nossos mãe, irmãos, e nós sentimos essa rejeição, que é como se fosse o tronco dessa árvore. A raiz é a orfandade, o tronco a rejeição. Se você se sente órfão, se você sofre da orfandade, aquilo que você nutre é a rejeição. O que você acha que vai sair como fruto da rejeição? Se a árvore não é alimentada em Deus, se a raiz é alimentada em Deus, falta aquilo no tronco para que os galhos produzam bons frutos. E nós produzimos, na verdade, muitas vezes as compensações. Uma planta que não tem raiz, o seu tronco não é bom, os frutos não serão bons. A orfandade, a raiz, o tronco, a rejeição, os frutos são as compensações. Aí nós buscamos preencher o vazio que existe dentro de nós, que só Deus preenche, ninguém mais preenche. E esse vazio nós buscamos por compensações preencher. Aí nós enveredamos pelo caminho errado, pelo caminho da droga, pelo caminho dos vícios, pelo caminho do lazer exacerbado, e nós vivemos fazendo coisas para trazer compensações, porque nós somos vazios. E muitas vezes nós vimos a igreja também buscando essa compensação, esse preenchimento para o vazio que existe em nossa alma. E nós só vamos entender isso quando nós nos livrarmos do sentimento e da orfandade. Enquanto nós não entendemos que somos filhos amados de Deus, nós não vamos produzir os frutos do Espírito. E quando nós entendemos que somos filhos amados de Deus, a raiz que nos alimenta agora é a palavra de Deus. A raiz agora é Deus, Ele é o nosso tudo. Então agora nós podemos, as nossas compensações agora não são mais necessárias. Eu não preciso de nada disso para eu ser feliz, porque a minha felicidade agora é completa em Deus. Mesmo passando por lutas, por dificuldades, por tribulações, mesmo passando por dissabores na vida, somos felizes, porque a Bíblia diz que Deus nos enche de uma felicidade, de uma alegria que excede todo o entendimento humano. E as pessoas olhar para você e o mundo desabando na sua cabeça e você feliz, você alegre, você contente em Deus, e as pessoas falam, não consigo entender isso, não consigo entender por que essa pessoa é tão feliz, sabendo da situação que ela passa, porque a nossa felicidade não depende de coisas, não depende de resultado, a nossa felicidade depende de quem nós somos, e nós entendemos quem nós somos em Deus. Aí esse vazio que existe no homem, ele é preenchido, onde a religiosidade não conseguiu preencher, onde as drogas não conseguem preencher, onde muitas vezes fala assim, não pastor, quando eu tive isso, quando eu era solteiro eu me converti, e eu falava assim, não, eu vou servir a Deus mesmo, Samuel, quando eu me casar. Quando eu casar, aí não tem mais por que não servir a Deus, né? Porque aí vai estar tudo completo e tal. É de engano, não é o casamento que preenche esse vazio dentro do seu coração. Não é seu esposo, seu marido, não são seus filhos, não é o dinheiro. Muita gente fala assim, não, quando eu passar no concurso tal, aí eu vou servir a Deus porque eu vou estar pleno.
quando eu ganhar dinheiro, quando eu tiver minha casa. Não, quando eu tiver minha casa está resolvido, porque com a casa, lê do engano, querido. Você só vai aprender e entender o que é obedecer a Deus quando você se encontrar e se completar como filho amado de Deus. Quando você entender que Deus é o seu tudo, aí a sua alegria é completa em Deus, independente das situações, independente do que você passa. Tudo isso acontece porque há bloqueadores, como a mangueira, que impede o fluir de Deus em nossas vidas, impede a paternidade de Deus. Alguns abusos, traumas, escolhas erradas da nossa vida, escolha de outras pessoas que recaíram sobre nós também. Eu sou assim porque o papai me ensinou a ser assim, porque a mamãe, não, eu sou assim porque é minha esposa, e a gente usa esses pretextos para querer justificar a nossa orfandade, para justificar o fato de não sermos comprometidos com Deus. E nisso, querido, nós precisamos identificar as ferramentas que Deus coloca à nossa disposição para nos abençoar. E nós acreditamos em Vida Plena não como um curso, mas como uma ferramenta de Deus para a Segunda Igreja Batista em Palmas, para que através do Espírito Santo de Deus nos guiando a identificar e remover esses bloqueadores que existem nas nossas vidas. Amém, queridos? Eu estou falando tudo isso aqui para falar para você que se você não fez a sua inscrição, corra, faça, porque senão você vai ficar sem sua vaga. Eu acho que já tem quase 80 inscritos, não é isso, Silvia? Quase 80 inscritos e são 100 e poucas vagas. Então hoje mesmo, faça a sua inscrição ali no final do culto, para que você não perca. Toda terça-feira teremos encontro do Vida Plena, são 20 encontros que você vai fazer, e eu tenho certeza que quando terminar você vai falar assim: aquele pastor lá estava certo, eu tinha que fazer. Você não precisa ser membro da Cibapa, qualquer pessoa pode se inscrever e participar dessa bênção que é o Vida Plena. Gálatas 5:22 fala que os frutos do Espírito, bondade, mansidão, domínio próprio, longanimidade, é possível para nós. E muitas vezes nós não conseguimos viver os frutos do Espírito porque estamos presos na orfandade. Só assim, querido, é possível restaurar seus relacionamentos com Deus, consigo mesmo e com o seu próximo, superando todo tipo de compensações, traumas, vícios e maus hábitos, quando nós compreendemos a palavra de Deus e internalizarmos em nossas vidas. Tem pessoas que se auto-sabotam para evitar relacionamentos. Você acredita nisso? Tem pessoas que passam uma imagem de si tão negativa que eu não vou me relacionar com o Leandro e a Gleciana não, porque se eles descobrirem quem eu sou, eles vão se fechar para mim e vai ser ruim. E as pessoas se auto-sabotam porque são órfãs e não querem relacionamentos. As pessoas se auto-sabotam em relacionamentos conjugais. Não, se a minha esposa souber quem eu sou verdadeiramente, vai ser um problema sério. Então, eu vou me auto-sabotar, eu vou me esconder, eu vou camuflar para que ela não saiba quem eu sou. E muitas vezes nós queremos sabotar os nossos relacionamentos até com o próprio Deus. Essa é a síndrome de Adão. Quando nós erramos com Deus, nós queremos nos esconder, nos distanciar do Senhor e não queremos ter relacionamento com Ele. E essa autossabotagem em nossas vidas tem sido problema para que nós possamos nos relacionar com Deus, conosco mesmo e com as pessoas. Deixa eu falar um negócio para você. Muitas pessoas têm um conceito errado do que é ser louco. Você sabe o que é ser louco? Ser louco é não conversar consigo mesmo. Ser louco é aquela pessoa que não se conhece e não se relaciona consigo. Davi entendeu isso e ele escreveu os salmos maravilhosos e ele falou assim: por que te abates, ó minha alma? Olha Davi conversando consigo mesmo. Será que era louco? Ou é um homem segundo o coração de Deus? Por que te aflige, ó minha alma? Descansa em Deus, espera. E nós, quando nós entendemos isso, nós vamos falar assim: a partir de hoje eu vou conversar comigo mesmo. Quem aqui conversa consigo mesmo, diz amém. Conversar consigo, querido, prova a sua sanidade mental. Você é uma pessoa normal. Você se esconder daquilo que você sente, das suas emoções, da sua alma, demonstra que você é uma pessoa insana. Você não é uma pessoa com sanidade mental. Agora, quando você questiona a sua alma algumas coisas, e você tendo essa ferramenta maravilhosa para te ajudar na centralidade desse assunto, aí você vai falar para Deus, para você mesmo: por que te abates, ó minha alma? Descansa em Deus, Ele é o meu refúgio, a minha força, a minha fortaleza. A mesma força que você tem aplicado na sua dor, na sua autossabotagem, você pode também aplicar na sua cura, canalizando de forma correta aquilo que Deus tem para a sua vida.
mas é preciso coragem para decidir mudar. É preciso coragem para que você vá até o fim, porque do contrário, sendo apenas religioso, você talvez tenha até vontade, mas você vai parando no meio do caminho. Filipenses 1,6 fala: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Às vezes nós fugimos das ferramentas, às vezes nós fugimos dos relacionamentos porque temos medo da liberdade e queremos viver a escravidão, queremos viver escondido, mas Cristo veio para nos libertar, e a Bíblia diz assim, se conheceis a verdade vai libertar vocês. Conhecereis a verdade vos libertará. Sem conhecer a verdade, sem saber o que a palavra diz, o que a Bíblia diz a meu respeito, eu não vou ser livre, eu vou ficar sempre preso em alguma coisa, até mesmo sendo escravo. Mas quando nós conhecemos a verdade, que é Cristo Jesus, nós somos livres dos nossos traumas, das nossas dores, nós somos livres das prisões e nós podemos verdadeiramente ter relacionamentos saudáveis. Ao lado de Jesus, querido, você pode alcançar e viver a melhor versão de você mesmo diariamente. E nós precisamos fazer algumas decisões, e foi falado aqui já, a primeira decisão que nós precisamos fazer é de admitir. E eu queria que você repetisse comigo: eu admito que tenho problema. Fala comigo. Não é fácil você admitir que você tem problema, mas sem admitir, você nunca vai mudar, você nunca vai resolver o seu problema, porque vai resolver o quê se eu não admito que eu tenho problema? Agora, se nós admitirmos, nós passamos para outro passo, que é: eu admito, eu decido confiar em Deus. Fala comigo. Decidindo confiar em Deus, querido, então é hora de entregar. Quando você confia verdadeiramente, você se entrega. Lembra quando você conheceu a sua namorada? Seu namorado? Quando você confiou verdadeiramente, você se entregou, vocês fizeram uma aliança, vocês uniram a alma de vocês. E com Deus é da mesma forma. E eu queria que você falasse comigo: eu decido entregar tudo a Deus. Vamos lá? Entregando, nós precisamos depender. Porque muitas vezes as pessoas querem que Jesus conduza a sua vida, mas é assim: Senhor, eu quero que o Senhor dirija aqui. É como se nós estivéssemos no veículo, mas Jesus, o Senhor dirige, mas o Senhor vai do lado do passageiro, eu vou no volante. Ou não, às vezes a gente coloca até Jesus no volante, mas ficamos agindo como copilotos. Não, Senhor, não é por aí não, é por aqui. Vai dando jeitinho, vai resolvendo, porque nós não entregamos. E nós precisamos decidir agora depender totalmente de Deus. Amém, queridos? Vamos lá? Eu decido depender de Deus, vamos. E hoje é uma decisão tão importante quanto é decidir obedecer a Deus. Quantos aqui querem obedecer a Deus? Diz amém. Eu vou obedecer à vontade de Deus. Josué falou isso: eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa vamos obedecer a Deus. João 14, 21 diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. João 14, 15: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Amar a Deus é obedecer a Deus. Amar a Deus não é você falar que ama a Deus. Amar a Deus não é você cantar. Amar a Deus não é você vir entregar o seu dízimo. Amar a Deus não é você fazer sacrifício. Amar a Deus é obedecer a palavra de Deus, é obedecer aquilo que Ele diz para você fazer. E muitas vezes nós queremos amar a Deus, mas não entendemos a dimensão desse amor. Jesus falou para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro: lógico, eu amo, hein? Lógico que eu amo. E às vezes nós estamos ficando na primeira resposta de Pedro. E Jesus olha para Pedro novamente e fala: Pedro, tu me amas? Pela segunda vez. Aquilo causou um certo constrangimento em Pedro. Tem que causar esse constrangimento em você também. E nós falamos: Senhor, eu te amo. Mas na terceira vez, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Aquilo desmontou em Pedro o que era o conceito de amar a Deus. Você ama Deus? Você ama Deus? Você ama Deus? Até que ponto você ama Deus? Aí Pedro falou para Jesus: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Então, se você me ama, cuida dos meus pequeninos. Amar a Deus, querido, é algo tão profundo, porque sem essa entrega, sem admitir, sem essas decisões, é impossível nós amarmos a Deus, porque a Bíblia diz que quem ama a Deus é quem obedece a palavra de Deus.
E é Deus quem nos ajuda a obedecer a palavra dele. É isso que o texto diz. Quando tentamos nos justificar, estamos dizendo para Deus e para as pessoas que não queremos parar de pecar. Nós precisamos tomar decisões de mudar. Muitas vezes nós queremos justificar os nossos pecados, justificar as nossas falhas. Senhor, eu te amo, mas a carne é fraca, o Senhor sabe, né? Por isso que eu estou fazendo isso. Senhor, eu te amo, mas está faltando dinheiro para eu pagar minhas contas, por isso que eu não entrego o dízimo. Mas o Senhor sabe que eu te amo. Como assim? Mas o Senhor sabe, Senhor, que eu te amo aqui, ó, eu te amo. Eu não entrego o dízimo não, mas eu te amo. Não, eu não participo da igreja não, mas o Senhor sabe que eu te amo. Querido, lê do engano. Você está enganando a si mesmo. Porque amar a Deus é obedecer a palavra de Deus. E se você fala que ama, mas não obedece, a Bíblia fala que isso é mentira. Justificar-se não é apenas se esconder, é esconder o erro em si. É não querer tratá-lo, é fugir da resolução. É a escolha da continuidade de relacionamentos rompidos. Nós precisamos tomar uma decisão de remover tudo aquilo que nos impede de nos relacionarmos com Deus. Às vezes o que me impede de relacionar com Deus são meus relacionamentos quebrados com pessoas. Às vezes o que me impede de relacionar com Deus é algo que me bloqueia interiormente. Às vezes não sempre, nós precisamos remover isso para que possamos ter liberdade para servir ao Senhor. Quando se erra com Deus, com alguém que se ama ou até somente com você mesmo, você não pode se permitir continuar colocando panos quentes sobre a situação. É necessário tratar, numa tentativa de arrefecer a dor, de agir ou reagir erroneamente. Ao nos justificarmos perante Deus, nós estamos tentando explicar por que agimos daquele modo. E isso nos leva cada vez mais longe de Deus e longe de resolver o problema. Porque quando nós nos dispomos a justificar os nossos erros, é porque nós não queremos mudar de fato. Porque aquele que quer mudar, a Bíblia diz que chama isso de arrependimento e não de justificativa. Justificar é você querer falar o motivo ou a razão pelo qual você faz tal coisa. Senhor, o motivo que me leva a pecar é isso. A razão porque eu faço e quero justificar. Enquanto que a Bíblia fala que é arrependimento. Arrependei-vos, pois. Quando a gente se arrepende, a gente não precisa ficar maquiando as nossas falhas, os nossos erros. Senhor, o Senhor conhece o meu coração, a minha alma, o Senhor me conhece e a situação é essa e eu quero pedir perdão ao Senhor. Arrependimento nos aproxima de Deus. Justificações não. Justificações nos distanciam de Deus e de relacionamentos saudáveis. Deus não tem compromisso com quem se vitimiza, apenas com quem se arrepende. Tem pessoas que se colocam no altar da autocomiseração, pessoas que se vitimizam em tudo, porque o pastor não conhece a minha vida, por isso que ele fala assim: se ele soubesse como é a minha esposa, como ela é difícil, se ele soubesse como eu tenho dificuldade na área financeira, por isso que ele fala assim, é fácil falar, ele não me conhece. E se você se colocar no altar da autocomiseração, impede você de romper em fé, impede você de tirar bloqueadores da sua vida e romper. Quando você decide confessar a Deus os seus pecados, se arrepender, se rasgar na presença do Senhor e falar: Senhor, eu não quero viver mais dessa forma, eu quero romper em fé. Aí Deus trabalha em nossas vidas. Deus não tem compromisso com quem se vitimiza, com quem simplesmente se justifica, mas Deus tem compromisso com um homem e com uma mulher de coração contrito, quebrantado e que se arrepende dos seus maus caminhos. Muitas vezes, querido, as justificativas são argumentos e alegações, razões até válidos para nós. Nós conseguimos convencer algumas pessoas com os nossos argumentos, mas usados como pretexto de desculpa, na tentativa de nos livrarmos das responsabilidades que temos, de arcar com a responsabilidade. Dar desculpas é agir como sabotadores de nós mesmos. Deuteronômio 5:29 diz: quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Eu repito, querido, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. É o que Jesus falou em João 14:21. Muitas vezes nós temos a vida muito acomodada, nós nos estacionamos numa zona de conforto e não queremos sair dessa zona de conforto. Qualquer desafio que vem até nós para nos tirar da zona de conforto nos assusta,
porque nós não conhecemos a Deus e nem o poder dele. Nós não temos relacionamento com Deus. Aí nós nos assustamos e queremos ficar na zona de conforto. Está tão bom aqui, por que nós temos que sair daqui? Às vezes nós falamos dentro de pequeno grupo em multiplicações de pequeno grupo, mas para que multiplicar? Está tão bom, nós estamos tão confortáveis aqui, que está tão bom a comunhão, e nós não enxergamos o reino. Nós enxergamos apenas a nossa zona de conforto, as nossas necessidades, e nos limitamos àquilo que fazemos. E nós precisamos romper, querido. Nós precisamos avançar, porque Deus quer nos colocar em outro nível. Eu não sei qual o nível que você está, mas é necessário você sair e passar para o próximo nível. Amém, igreja? Deus quer colocar você em um alto nível de relacionamento consigo mesmo, com as pessoas que o cercam e com Deus, principalmente. Para que essa mudança aconteça, querido, é preciso ter atenção às barreiras que podem surgir pelo caminho. E barreiras são fatores que nos impossibilitam de alcançar os nossos objetivos, como por exemplo a culpa. É necessário você se livrar da culpa. Tem pessoas que sofrem alguma agressão, algum atentado e se culpam, falam, não, isso aconteceu porque eu sou culpado, foi eu que dei causa a essa situação, talvez na infância ainda, e o inimigo ele tenta colocar na pessoa esse sentimento de culpa. E isso aprisiona essa pessoa até o fim da vida dela, se ela não se livrar disso. Livre-se da culpa, querido. Eu não sei do que você se culpa, mas livre-se disso, coloque tudo isso nas mãos do Senhor. A culpa nos impede de avançarmos em relacionamentos saudáveis. Livre-se, querido, do erro. Pastor, como é assim que eu não posso errar? Pode, o errar é humano. Mas quantas vezes nós vamos errar sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto? Eu erro a primeira vez e depois eu cometo o mesmo erro e depois o mesmo erro. Querido, se livra desses erros. Que o erro seja algo inédito na sua vida. Não faça as mesmas escolhas, porque insanidade é isso, é você fazer as mesmas coisas querendo alcançar um resultado diferente. As mesmas práticas produzem os mesmos resultados. Então, cuidado com seus erros. Arrisque, tente, erre, mas aprenda com seus erros. Aprender com o erro é a maneira talvez mais dolorosa que nós temos de aprendizado. Nós podemos aprender com o erro de outras pessoas, por isso nós vivemos em comunidade, porque o compartilhamento dos nossos erros, das nossas falhas, pode produzir em nós conhecimento e nós evitarmos alguns erros, mas também com os nossos próprios erros. Isso faz parte da nossa vida, mas aprenda com o erro e saia desse patamar. Não fique patinando no mesmo erro sempre. Muitas pessoas estão fazendo as mesmas coisas querendo alcançar resultado diferente. Não há problema em errar, apenas tenha atenção para não cometer os mesmos erros sempre. Livre-se do domínio, querido. Às vezes nós agimos como dominadores de alguma situação. Às vezes nós queremos dominar pessoas com a nossa capacidade, com o nosso intelecto, com as nossas finanças. Às vezes nós queremos atuar como dominador, ou muitas vezes nós somos dominados também e somos passivos em relação a isso. Livre-se do domínio. Ativo ou passivo, livre-se disso. Deixe Deus dominar você por completo. Renda-se a Ele apenas. Cuidado com a crítica. Se estiver recebendo críticas como ataques pessoais e não como oportunidade de crescimento, livre-se disso. As críticas são boas quando elas produzem em nós crescimentos. Nós aprendemos com a crítica. A Bíblia diz que o elogio é tão perigoso quanto a crítica. Mas a crítica pode ser tão benéfica quanto o elogio. Depende da forma como você está recebendo. Se você tem problema com crítica, não, eu não vou fazer nada disso, porque eu tenho medo de errar e fulano me criticar. Eu não vou arriscar, porque se eu errar, o que vão falar de mim? Querido, livre-se disso. O que importa é o que Deus vai falar sobre você. Melhor é obedecer a Deus do que agradar a homens. Quando nós estivermos com o coração voltado para Deus, agradando a Ele, o que as pessoas vão falar pode até influenciar a nossa vida, mas naquilo que é bom. Ouça tudo, ouça as críticas, retenha aquilo que é bom na sua vida e cresça com as críticas. Mas não se prende, não se aprisione nas críticas que vêm querer destruir você. Tome atitude. Nenhuma mudança significativa se opera simplesmente pelo conhecimento ou pelas intenções. Às vezes a gente trabalha com aconselhamentos e as pessoas falam, pastor, eu até sei que tenho que fazer isso, eu tenho vontade, mas nós precisamos tomar decisão, e não só tomar decisão, agir. No dia 31 de dezembro, a Veronice falou aqui sobre decisão, que tinha 3 patinhos em cima da ponte e um patinho decidiu pular. Quantos patinhos ficaram na ponte? Os 3, porque decidir
é uma coisa, e você agir sobre essa decisão é outra coisa totalmente diferente. Nós precisamos agir, nós precisamos estabelecer conexões com pessoas, com líderes e falar assim: cara, seja meu mentor, me ajude nessa caminhada. A partir de hoje eu quero tomar tal decisão e quero avançar nessa decisão. Você me ajuda? E estabelecemos conexões com pessoas que vão nos elevar. Deixa eu falar para você um negócio. Algumas pessoas falam que você é o que você veste, você é o que você come. Há um estudo que diz que você é a média das 5 pessoas que convivem com você. Há um estudo que diz que você recebe o salário em média das 5 pessoas que convivem com você. Você sabia disso? Olha com quem você está andando. Olha quem influencia a sua vida. Faça decisões, tenha atitude de mudar alguns relacionamentos para que você seja abençoado. Ande com pessoas que vai fazer você crescer e não que vai travar a sua vida. Ande com pessoas que vão levar você para perto de Deus e não que vão se distanciar você de Deus, que vai levar você para balada, para boteco. Às vezes eu já ouvi pessoas se aconselhando com pessoas que não têm Deus e a pessoa fala assim: cara, o melhor caminho para você é o divórcio. Separe e casa de novo, é a vida que segue. Será que esse é o melhor conselho para você ouvir? Ande com pessoas que vai ministrar a palavra de Deus na sua vida. Tenha a atitude de se relacionar com pessoas que vão fazer você crescer, porque estudos dizem que os seus 5 relacionamentos mais próximos dizem quem você é. Não interessa se você sabe o que tem que ser feito, interessa se você faz ou não. Não interessa se você já foi até convencido de que tem que mudar, interessa se você vai mudar de fato ou não. Todos nós sabemos que precisamos obedecer, mas nós obedecemos? Todos nós sabemos, ou pelo menos deveríamos saber, o que Deus diz para fazermos, mas fazemos ou não? Essa decisão e essa atitude tem que partir de nós. Deus não vai impor, Deus não vai forçar você a nada. Ele dá liberdade e Ele mostra para você o que é certo e o que é errado, o bem e o mal. Cabe a você trilhar o caminho, cabe a você fazer aquilo que é bem. Você quer resultados diferentes, querido? Então mova-se com atitudes diferentes. Fazer as mesmas coisas, os mesmos resultados. João 15:10 diz: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão em meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Então uma voz dos céus disse: esse é o meu filho amado, em quem me agrado. Mateus capítulo 3, versículo 17. Esse é o meu filho amado, em quem me agrado. É o que Deus quer falar sobre mim, quer falar sobre você. Basta que nós venhamos a obedecer a palavra de Deus. E obedecer a palavra de Deus muitas vezes custa para nós. Obedecer a palavra de Deus é muitas vezes ir contra aquilo que nós estávamos predispostos a fazer. Obedecer a palavra de Deus é a gente falar não para nós mesmos muitas vezes. Não para aquela situação, não para aquela pessoa, e sim para aquilo que Deus está falando. Muitas vezes nós procuramos os nossos líderes, os nossos pastores, para chancelar uma decisão que a gente já tomou. Pastor, eu estou pensando em fazer isso, eu estou querendo entrar nessa sociedade aqui, eu estou querendo entrar nesse relacionamento aqui, e eu queria que o Senhor abençoasse. Querido, eu não posso abençoar aquilo que Deus já amaldiçoou. Vê o que a Bíblia diz sobre julgo desigual, vê o que a Bíblia diz sobre sociedade com pessoas descrentes, vê o que a Bíblia diz sobre finanças. Se a Bíblia diz, o que adianta eu abençoar aquilo que a própria Bíblia já está falando para você não fazer? Se a Bíblia fala para você não entrar em julgo desigual, você vem com uma situação de julgo desigual para o pastor abençoar você? Não, pastor, mas ele é muito bom, só falta ser crente. Ele é muito bom, só falta tudo, querido. Só falta tudo, então não é bom assim não. Não é tão bom assim não. Nessa busca do ser humano em satisfazer o seu eu, nós precisamos entender primeiro, o que eu penso que eu sou. Qual é o entendimento que eu tenho sobre mim mesmo? Isso é muito importante. O que os outros pensam que eu sou? O que os outros pensam que eu sou? O que eu me tornei até aqui, com o meu histórico de vida, e o que eu posso me tornar daqui para frente, nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos entender isso. O que eu penso que eu sou, querido? Algumas pessoas restringem sua vida, seus relacionamentos e muitas áreas de sua vida simplesmente por terem pensamentos limitados sobre elas mesmas. Vivem uma pobreza de espírito e alma, rejeitam-se a si mesmos, se auto-sabotam e elas não sabem quem elas são. Por isso a primeira coisa que eu falei para você é: eu sou um filho amado de Deus. Pastor, como é que eu sei se eu sou um filho amado de Deus?
A Bíblia diz que todos quantos confessaram Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Se você ainda não confessou Jesus como Senhor da sua vida, se você não entregou a vida a Ele, faça isso o mais rápido possível. Saia da orfandade. Ser filho de Deus é ser aceito por Deus por intermédio de Cristo Jesus. Há um engano teológico aí que diz que todos são filhos de Deus. Todos, querido, não é verdade. A Bíblia diz que filho de Deus é aquele que confessa Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E se você está aqui hoje, querido, é porque ou você fez essa confissão, ou você está em busca de fazer essa confissão. Entregue a sua vida para Cristo hoje e assuma a sua identidade de filho amado de Deus. O que você pensa sobre você mesmo definirá quem você é de fato e quem você vai se tornar. E o que os outros pensam sobre mim, pastor, é importante. Usar as chamadas máscaras para esconder verdadeiramente quem nós somos, levam as pessoas a terem impressões diferentes de nós. E muitas vezes nós vivemos de máscaras. A igreja, muitas vezes, infelizmente, é um baile de máscaras. Nós colocamos, o relacionamento social, nós colocamos máscaras e nos relacionamos com pessoas com máscaras. E as pessoas só sabem aquilo que eu quero que elas saibam. As pessoas só conhecem de mim aquilo que eu quero que elas conhecem. Mas viver relacionamentos e intimidade mostra quem de fato nós somos. A igreja tem que ser um ambiente de segurança para eu revelar quem eu sou de fato. Um pequeno grupo é um lugar para você revelar quem você é de fato. Você tirar suas máscaras, você se despir e ser quem você é. E é isso que Deus quer restaurar em nós, a identidade em Cristo Jesus, para que eu possa andar de cabeça erguida, sem máscara, e todos sabem quem eu sou. E quem você é, pastor? Imperfeito. Imperfeito. Nós demos um livro que é proibida a entrada de pessoas imperfeitas nessa igreja. E sabe por quê? Eu falei quarta-feira até, sabe por que pessoas usam, Deus usa pessoas imperfeitas como eu? Sabe por quê? Porque do contrário Ele não teria quem usar. Porque nesse auditório não tem ninguém perfeito para que Deus possa usar. Mas essa imperfeição em nós, em Cristo nós somos justificados. Em Cristo nós somos filhos amados. Em Cristo nós somos filhos amados de Deus. É isso que você tem que ser, querido. E tirar as máscaras é as pessoas ao seu redor saber que você não é perfeito, que você erra, que você falha, mas que você tem Deus, que você tem o Espírito Santo de Deus que convence você da justiça, do pecado e do juízo, e você está disposto a mudar. E quando você errar com alguém ou alguém errar com você, arrependa-se, peça perdão e deixe o Espírito de Deus agir e tenha relacionamentos transformados. Aí é importante você saber o que as pessoas pensam sobre você, porque o seu testemunho para as pessoas é importante, mas sem máscaras. Porque se você coloca uma máscara e a pessoa julga você pela máscara, verdadeiramente ela não está julgando você, mas está julgando a máscara que você coloca, que você usa. Sua história fala muito sobre você, mas não fala quem você é. Você não é o seu erro, você não é a sua dor, você não é o seu pecado, você é um filho amado de Deus. Não seja menos do que isso, não saia daqui nessa noite sem essa certeza em sua vida. Nessa caminhada, querido, você será encorajado a entregar não só sua vida para Jesus como Senhor e Salvador, mas reconhecê-lo também como Senhor da sua vida. Porque uma coisa é você entregar a vida para Jesus e falar, agora eu sou salvo. Acreditar em Deus como se Ele estivesse lá no alto e sublime trono, tão distante, e viver de forma dissoluta. Isso é religiosidade. Outra coisa é você entregar a sua vida para Deus e saber que Ele habita em você, que você é filho amado de Deus, templo do Espírito Santo de Deus. Isso faz toda a diferença e muda o nosso relacionamento com as nossas atitudes, com o nosso próximo, e faz toda a diferença em nossa vida. Como afirma o pastor Fabiano Ribeiro, querido, se me considero filho de Deus, preciso entender que agora não só recebi a vida de Cristo em mim, mas Cristo passou a ser minha própria vida. Já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Você pode repetir isso comigo? Já não. A vida que agora eu vivo, não vivo mais na carne, pelas obras da carne, mas eu vivo pela fé no Filho de Deus. A vida que eu levo, tendo liberdade em Cristo, leva em consideração princípios e valores do reino de Deus, do reino dos céus. E isso me conduz a viver em santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. E o eu que eu posso me tornar nas mãos de Deus, isso faz toda a diferença.
Isso faz toda a diferença. Eu estava lendo a história de Davi, e Davi estava na caverna, Saul tentando matá-lo, e ele foi preparar um exército, organizar um exército. Aí se apresentaram para ele lá, em torno de 300, 400 homens. Pensa num povo problemático. Você conhece essa história? Quem aqui conhece essa história? Aí se apresentaram para Davi lá pessoas que estavam com traumas, pessoas com problemas financeiros, pessoas que estavam com todo tipo de dificuldade. E se apresentaram. Se apresenta a Deus como você é. Faça como o exército de Davi, os improváveis de Deus. Eu sou um improvável de Deus. Se você acha que você é improvável, se apresente a Deus como você é, mas com a disposição no coração de deixar Deus moldar você para que você seja quem Ele quer. Isso vai fazer toda a diferença. Quem Deus quer que sejamos, o que eu posso ser nas mãos de Deus, é que vai fazer toda a diferença. E você é um filho, querido, e precisa entender que não foi criado para permanecer estagnado no passado, mas para viver o presente e construir um futuro de bênçãos. Satanás, o acusador, vai tentar usar as informações do seu passado para inculcar culpa em você, vergonha e estagnação. Mas Deus o chama para fora, para as suas dificuldades, para viver os propósitos que Ele mesmo preparou para a sua vida. Não interessa o que o diabo fala sobre você, interessa o que Deus fala sobre você. Não interessa o conceito que o diabo tem sobre a sua vida e que as pessoas têm sobre a sua vida. O que interessa é quem você é em Deus. Pastor, mas como eu faço para obedecer a Deus então? Eu entendo tudo isso, eu entendo que eu preciso entregar, eu preciso confessar, eu já fiz isso. Como eu faço então agora para viver essa vida plena que vocês tanto falam nessa igreja? Eu fiz tudo isso, mas minha vida é tão difícil, meus relacionamentos são tão complicados, como é que eu faço para viver isso, querido? Se matricule no Vida Plena, tá? Vai ajudar muito. Mas primeiro, abandone a insegurança. Josué capítulo 1, versículo 9 diz: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Primeira coisa que você tem que fazer, querido, abandone a insegurança. Deus, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Segundo, querido, faça a escolha certa. Salmo capítulo 119, versículo 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Se você quer mesmo obedecer a Deus, servir a Deus, faça a escolha certa, esconda a palavra de Deus em seu coração. Estude a palavra de Deus, leia, medite, receba a palavra de Deus em sua vida. Esteja atento ao que Deus está direcionando e guiando. Que o Espírito Santo que Deus enviou lhe dê sabedoria para fazer a escolha certa nos momentos de decisões importantes e até mesmo nas mais corriqueiras do dia a dia. A escolha certa é aquela que vem do Espírito Santo em direção ao seu coração. Abra mão da sua vontade, abra mão do seu ego, da sua vaidade, do seu orgulho. Entregue-se ao Senhor e deixe o Espírito Santo de Deus conduzir a sua vida nas mínimas coisas e também nas coisas grandes. Seja autêntico. Seja autêntico. Mateus capítulo 3, versículo 17 diz: este é meu filho amado, de quem me agrado. É isso que Deus quer falar sobre você. Este é meu filho amado, esta é minha filha amada, em quem eu tenho muita alegria. Eu me agrado, quer dizer isso, que eu tenho muita alegria. O que define você, querido, não é a condição circunstancial ou contingente, mas sim o fato de que você é um filho amado de Deus. Seja você mesmo, acerte, erre, reconheça, viva a liberdade que o Pai deu para você, arrisque. Seja você empreendedor neste mundo comercial e empreendedor no reino de Deus. Arrisque e aprenda com seus erros. Salmo 139, Davi é um cara interessante, ele passava por essa crise de consciência quando ele escreveu o Salmo 139. E o versículo 19 a 22 diz assim, quem dera matasse os ímpios, ó Deus. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável. Olha Davi, o homem segundo o coração de Deus agora, ele está se revelando sem máscara para Deus. Ele está se revelando agora um humano. Senhor, eu queria que eles morressem. Eu estou com muito ódio deles. Mas olha só, no mesmo versículo, no mesmo Salmo 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim vê se há em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Querido, sujeite a sua vontade à vontade de Deus.
Coloque o seu coração, as intenções do seu coração diante de Deus, para que Ele possa sondar e mudar, para que você possa agradar a Ele. Amém, igreja? Viva sua liberdade em Deus. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Ser livre é conhecer a verdade. Ser livre é conhecer a palavra de Deus, é saber o que Deus tem para a sua vida. João capítulo 14, versículo 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Lê do engano você buscar Deus em vários caminhos. Lê do engano você buscar Deus na religião. Lê do engano você buscar Deus em qualquer lugar que seja, em pessoas. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É somente nele que nós temos acesso a Deus. Ele é o Santo dos Santos. É nele que nós entramos no Santo dos Santos para nos relacionarmos com esse Deus. Mude, querido, a partir de pequenas ações. Você não precisa achar, não, mas eu tenho que fazer algo grandioso para mudar. Não, a partir de pequenas ações. Provérbios 16, 3 diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Talvez você tenha sido mal-sucedido em algumas coisas porque você não consagrou o Senhor. Talvez você tenha sido mal-sucedido porque você quer fazer do seu jeito. Talvez você está querendo flertar com o inimigo ou com pessoas que Deus falou para você não se envolver e não consagrou ao Senhor. Consagre ao Senhor tudo que você faz e você vai ver os seus planos darem certo. Insanidade, querido, é continuar fazendo sempre a mesma coisa, esperando resultado diferente. Procure tomar as atitudes que Jesus tomaria. Olha Filipenses capítulo 2, versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Em teus passos, o que faria Jesus? Nessa decisão que você tem que tomar hoje, como tomaria Jesus? Aquilo que você tem que falar para a sua esposa, para o seu esposo, como Jesus falaria? Como que Jesus agiria nesse negócio que você está entrando, nesses contratos que você tem? Como Jesus agiria? Saiba como Jesus agiria e faça o mesmo você. Tenha convicção do amor dele, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Efésios capítulo 1, versículo 4. Antes da fundação do mundo, querido, Deus já escolheu você para ser santo e irrepreensível na presença dele. Você não é fruto do acaso. Pastor, mas e esse sofrimento todo que eu passei? Querido, Deus estava com você em todos eles. É importante a gente entender isso, porque a nossa história, a nossa biografia, ela serve hoje nas mãos de Deus para abençoar pessoas. Se você for olhar para José, você não consegue entender por que José passou o que ele passou. José foi vendido como escravo, foi escravo no Egito. Lá no Egito Deus usou toda a história dele, colocou como governador do Egito e depois abençoou o povo. Não é isso, gente? A sua luta, a sua dificuldade, aquilo que você está passando é para que produza em você conhecimento, experiência e que produza em você algo para oferecer para outras pessoas no futuro, aonde Deus quer colocar você, aonde Deus quer usar. Então, se você fala para Deus: Senhor, eu não sei porque que eu estou passando isso, mas o Senhor sabe. Senhor, eu quero entender qual é o propósito de tudo isso, não o porquê que eu estou passando. Às vezes nós questionamos a Deus em tudo: Senhor, mas por que isso? Por que aquilo? Por que comigo? Por quê? E não procuramos a Deus: Senhor, qual é o propósito disso? Qual o propósito dessa enfermidade? Qual o propósito de eu estar passando por essa situação financeira? Qual o propósito que o Senhor tem nisso tudo? E se nós entendemos isso, querido, sermos instrumentos na mão de Deus para que Ele possa abençoar outras pessoas. Viva os padrões dos céus em sua vida, pois eles são o plano original de Deus para você. Todo o resto é uma distorção da sua verdadeira identidade e são reflexos do pecado e da destruição. Nós precisamos viver valores e princípios do reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? A Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. É isso que eu e você temos que experimentar na nossa vida, em tudo que nós fizermos: justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Aquela decisão que eu tenho que tomar, ela tem que agir, eu tenho que agir, tenho que sentir justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Dentro da minha casa, eu tenho que viver esse valor de justiça, paz e alegria no reino de Deus. O contrário disso, querido, é treva. É treva, você viver distante da justiça de Deus, da paz de Deus que excede todo o entendimento e da alegria plena, é viver as trevas. É viver as trevas, e muitas vezes estando dentro da igreja. Decida hoje, querido, obedecer a Deus. Decida hoje entregar tudo que você tem ao Senhor. Ouça
Deus chamando você. João capítulo 11, versículo 39 diz: Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o resto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixe-no ir. Você sabe muito bem, querido, quais áreas da sua vida estão envolvidas nesse manto. Quais áreas da sua vida estão travadas. Talvez você se sente até morto. Quais áreas da sua vida estão mortas? E Jesus fala nessa hora para você: traga para a luz, venha para fora. É isso que Deus fala para mim e fala para você nessa noite. Talvez você já sepultou muitos sonhos e projetos, e é bem provável que por alguns traumas ou abusos você foi levado a não confiar em pessoas, e com isso decidiu sepultar alguns dos seus relacionamentos, e também muitas vezes não confiar em Deus. Os seus traumas talvez te levaram a isso. Enquanto Deus está falando para você hoje: saia desse túmulo que você entrou, saia desse ostracismo que você está, saia dessa estagnação que você foi colocado. Saia, venha para a luz para que Deus possa usar você. Jesus está chamando, querido, pelo seu nome: fulano, saia dessa situação, venha para fora. Isso eu não estou falando de forma física, lógico, Deus pode restaurar, Deus pode curar, Deus pode ressuscitar, mas eu estou falando dos traumas emocionais que você tem, eu estou falando dos traumas psicológicos que você tem. Talvez você está sepultado emocionalmente, se fechou para relacionamentos, talvez você foi ferido por alguém, algum amigo, algum parente, talvez o seu pai, a sua mãe, talvez você foi ferido e você se fechou. E Deus quer que você saia dessa situação hoje, querido. Muitas áreas da sua vida serão ressuscitadas, mas talvez estejam com ataduras, talvez estejam com faixas, e é necessário pessoas que convivem com você para tirar as ataduras que estão te aprisionando. É necessário você conviver com pessoas que vão levar você a um nível mais profundo com Deus, para essas pessoas tirarem as faixas que estão te travando. A vida plena é esse ambiente que Deus colocou na vida da Cibapa. Através de pessoas e processos vividos, você será ajudado a tirar essas faixas e viver a plenitude de Deus. João 10:10 diz: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. É possível, querido, vivermos plenamente em Deus. É possível gozarmos da alegria em Deus que excede todo o entendimento humano. É possível. Isso parece algo tão distante. Não, na minha casa isso não é verdade, pastor. Mas talvez não é verdade porque falta decisão nessa casa. Talvez não é verdade porque você está acomodado. Talvez não é verdade porque você está procrastinando algumas decisões que você tem que tomar hoje. Porque a sua decisão hoje vai refletir resultados para amanhã. A sua decisão hoje vai libertar você da prisão do passado e vai te liberar para que você possa desenvolver a sua vida espiritual, a sua vida plena em Cristo. Reconheça, querido, sua identidade em Deus. Gálatas 3:26 fala: todos vocês são os filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Você não é o seu trauma, você não é o seu pecado, você é um filho amado, uma filha amada de Deus. Você tem uma nova identidade em Cristo. Seus pecados os afastaram do reino, mas o seu arrependimento e a fé em Jesus é quem faz você reingressar, reintegrar ao reino de Deus. É necessário confessar, é necessário o arrependimento. E nós perdemos essa prática, nós vivemos o ativismo religioso e nós parece que não temos mais pecados, nós não confessamos os nossos pecados. Nós não nos arrependemos, nós não choramos mais na presença do Senhor. O que está acontecendo com a nossa geração? O que está acontecendo? Nós temos dificuldade de conversar com os nossos cônjuges e falar: me perdoa. E nós erramos, nós machucamos, e quando nós restauramos parece que coloca pano quente em cima e continua como se nada tivesse acontecido. A Bíblia diz para você não deixar que o sol se ponha sobre a sua ira. É necessário você restaurar os relacionamentos consigo mesmo, com Deus, consigo mesmo e com as pessoas, para que você tenha liberdade no Espírito Santo de Deus para dialogar, para conversar.
Muitos casamentos estão se desfazendo por falta de diálogo. Muitos relacionamentos entre pais e filhos estão se desfazendo por falta de diálogo. Quando a gente vai conversar com algumas pessoas no aconselhamento, eu fiz uma vez uma mediação num negócio comercial aqui em Palmas, e o trauma não era pelo dano em si, mas pelo que falaram. Não, mas ela me falou isso e eu fiquei magoado. Não, mas ele me falou aquilo e eu fiquei magoado. Tá, mas vocês não sentaram para falar sobre isso? Talvez ela falou no momento de nervosismo, ele falou quando estava tenso e agora quer pedir. Não. Aí isso que destrói os relacionamentos. É isso que faz com que a gente fique aprisionado ao pecado, ao problema, e não saia disso, porque nós não confessamos. Eu fiz isso e isso, me perdoe, eu estou arrependido. Isso desmonta qualquer clima tenso. Pastor, mas eu estou certo, como é que eu vou pedir perdão? É aí que você tem que pedir perdão, querido. A Bíblia diz que é o correto na parte que tem que pedir perdão. Isso foge ao nosso entendimento humano, porque o nosso entendimento humano é assim: se alguém pisou no meu pé, é ele que vem me pedir perdão. Mas Deus fala: não, se ele pisou no teu pé, peça perdão, porque seu pé estava embaixo do pé dele, estava errado, então peça perdão para ele. Quando você é a parte certa na história, chega na outra parte, que você julga como errada na história, e fala: eu quero te pedir perdão, porque eu levei você a essa situação, você desmonta aquela pessoa. Você desmonta, faz um teste, você desmonta aquela pessoa, e dali para frente, esse assunto fica tranquilo para vocês tratarem, e a pessoa vai falar assim: olha, eu reconheci, eu pensei mais, e é eu que estava errado na história. Não, é eu que estava errado. Não, é eu. Aí vocês brigam porque vai ver quem é que estava errado na história. Mas é isso, querido, relacionamentos, diálogo, muda situações, e isso nos falta. Movido pelo arrependimento genuíno, nós precisamos reconhecer os nossos pecados e voltar à casa de Deus, e voltar ao relacionamento com o Pai. A Bíblia tem a história do filho pródigo. O pai tinha 2 filhos. Um filho meio cego chegou: pai, eu quero que o senhor me dê minha parte na herança aí, que eu vou gastar. É mesmo, tu vai gastar? Vou, está aqui sua parte da herança. E ele vai e gasta tudo. Zona de baixo meretriz, farra, acaba com tudo. E o outro filho ficou em casa, né? Continuou trabalhando com o pai e tal, e estava lá servindo e tal. Mas esse filho lá, quando ele está na pior, talvez essa seja a sua situação. Quando ele está na pior lá, no fundo do poço, e eu quero falar para você qual é a primeira regra do poço, tá? Se você está no fundo do poço, pare de cavar. Pare de fazer subsolo no poço. Olha para cima, que você tem que agora subir. E quando ele está no fundo do poço, ele para de cavar e olha para cima e fala: poxa, na casa de meu pai, os servos têm muito mais do que eu tenho aqui. Eu vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir perdão para ele, e vou falar para ele me tratar como um servo. Eu me contento de ser servo. Querido, e ele vem para a casa do pai. E o pai todo dia ia para a porta esperar o filho. É isso que Deus está fazendo com você hoje. E esse filho aparece ao longe, e o pai abre os braços e recebe o filho, e o filho: pai, eu pequei contra Deus e contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trate pelo menos como um dos seus empregados, para que eu tenha comida. E o pai manda matar um bezerro novo, gordo, coloca os anéis no dedo, coloca as vestes, restaura a identidade daquele filho. Ele fala: você é filho, cara, você não é servo, você é filho. E é isso que Deus está falando para mim e para você hoje. Ele quer restaurar a sua identidade nele. Ele quer colocar roupas novas, vestes novas em você. Ele quer colocar um anel real no seu dedo. E Ele quer festejar. Os céus celebram quando um pecador se arrepende. Ele quer restaurar a sua identidade como filho. Você é recebido, querido, na casa do Pai como filho. Sua identidade está em Deus. Ele é seu Pai. Nós somos convidados a nos revestirmos do novo. Essa história do filho pródigo não é o filho o personagem central. O personagem central é o pai, que aguarda de braços abertos. O filho precisa reconhecer, você precisa reconhecer que Deus está te chamando para um novo nível de relacionamento. Você precisa reconhecer que Deus quer restaurar tudo aquilo que está danificado na sua vida. Você não precisa viver da forma como você está. Você não precisa viver sofrendo como você está. Você precisa entregar a sua vida para Cristo e viver para valores e princípios do reino de Deus, de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Cresça em intimidade com Ele diariamente. Colossenses 1,6 fala: por todo o mundo este evangelho foi frutificado e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade.
Jesus, querido, deve ser o motivo do seu sorriso diariamente. Jesus deve ser o motivo da sua alegria diariamente. Somos convidados, querido, a viver o reino. Essa é a vida real. E todos à volta perceberão mudanças em nossas vidas. E a sua mudança vai refletir na vida do seu cônjuge, na vida dos seus filhos, na vida dos seus parentes, dos seus amigos. Eles verão algo diferente na sua vida e vão fazer essa busca que você fez em estar ao lado de Deus. Deuteronômio 6:25 fala: e se nós nos aplicarmos a obedecer a toda lei perante o Senhor nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, essa será a nossa justiça. A obediência nos protege, querido. É como se nós estivéssemos debaixo de um enorme guarda-chuva, e esse guarda-chuva é a proteção de Deus. Enquanto nós estamos obedecendo, pode chover canivete, nós estamos protegidos. Mas desobedecer é sair debaixo dessa cobertura, é sair debaixo do guarda-chuva. Aí nós estamos vulneráveis a toda sorte de maldição, toda sorte de dano em nossas vidas. Gênesis 15:1 fala: depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Abraão teve um desafio. Deus falou para Abraão: saia da sua terra, saia da sua zona de conforto, saia do meio dos seus parentes, você vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão decidiu obedecer a Deus e foi. É isso que Deus fala para você hoje: saia da sua zona de conforto, decida obedecer a Deus, porque Deus vai te recompensar, assim como Ele prometeu a Abraão e cumpriu a promessa de Deus na vida de Abraão. Saber viver como filho amado de Deus muda tudo na nossa vida. Não permita nem por um segundo sequer viver falsamente, com pessoas, consigo mesmo e com Deus, apenas para agradar quem quer que seja. Os pseudos valores dos religiosos não precisam ser regra na nossa vida. Às vezes nós atendemos um sistema religioso para agradar pessoas, mas o nosso objetivo de estarmos aqui nessa noite é agradar a Deus. Amém, queridos? Você está aqui porque você quer agradar ao Senhor. Você está aqui porque você quer obedecer a Deus. Faça essa decisão hoje. Não saia daqui sem falar assim: eu quero te obedecer. E deixe o Espírito de Deus convencer você da justiça, do pecado e do juízo. Entre com ousadia na presença do Pai e viva com poder quem você é, filho amado de Deus. Hebreus 10, 19 e 20 fala: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Amém, igreja?